Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, tema de Direito Processual Civil, embargos de declaração, beleza? Professor, esse tema pode aparecer? Claro que pode, tá no teu edital e é um tema importante. A gente vai ter aula de peça sobre esse tema? Vai. Eu não apostaria em peça, então é uma aula bem curtinha de peça, bem rápida. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é a teoria sobre esse recurso que pode aparecer principalmente em forma de questão na tua prova, beleza? Vamos lá então para conversar um pouquinho sobre os embargos de declaração. O recurso vem previsto entre os artigos, deixa eu só mudar a cor da caneta aqui, entre os artigos 1022 até o 1026 do Código de Processo Civil. O que é importante? Primeira coisa, cabimento e finalidade. Cabimento contra qualquer decisão judicial. Mas calma lá. Professor, então eu tenho uma sentença, eu posso embargar a declaração? Pode. Eu tenho uma decisão interlocutória, eu posso embargar a declaração? Pode. Eu tenho um acórdão, eu posso embargar a declaração? Pode. Eu tenho uma decisão monocrática de um tribunal, eu posso embargar a declaração? Pode. Como eu disse, qualquer decisão judicial. Agora, cuidado. Meu objetivo não é reformar, não é invalidar. Então anota lá, ó, finalidade. Primeira coisa, precisa entender isso. Não é a. Então a finalidade nunca será a reforma ou a invalidação da decisão judicial. A finalidade nunca será a reforma ou a invalidação. Então será o quê? A finalidade desse recurso aqui, a gente vai dizer que ele tem por finalidade o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento. E quando eu falo em aperfeiçoamento, eu falo em correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Professor, o que é omissão? Clássica omissão. Esquece de analisar um pedido meu. Esquece de analisar um fundamento que eu trouxe. Essa é a clássica omissão, tá? Além dessa clássica omissão, o código traz aqui, ó, outras duas hipóteses de omissão. Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Em resumo, eu tenho um julgamento repetitivo, pode ser um IRDR, pode ser um recurso especial repetitivo, em que foi fixada uma tese. Essa tese é aplicável ao meu caso e o juiz ignora isso. Ele finge que não sabe da existência dessa tese. Nesse caso, a decisão é omissa. Beleza? Além disso, ela será omissa quando incorrer em qualquer das situações do 489, parágrafo 1º. Gente, o 489, parágrafo 1º, ele traz aquelas situações em que a decisão judicial não se considera fundamentada. Então, em todas aquelas situações em que há vício, em que há problema na fundamentação da decisão judicial, a lei vai entender que essa decisão é omissa. E para corrigir a omissão, eu vou me valer do quê? Dos embargos de declaração. Beleza? Tranquilo? Depois você faz a lida rapidinho aqui dessas hipóteses de omissão, só para relembrar dessas hipóteses aqui em que a sentença não é fundamentada. O que você precisa entender agora é que decisão omissa comporta embargo de declaração, tá? Quando mais, professor? Contradição. Gente, cuidado. Vergonha alheia aqui, tá? Eu canso de ver advogado dizendo assim, ó, cabe embargos de declaração na sentença, excelência, porque a sua decisão é contraditória, porque ela contrariou um dispositivo do código, ou porque ela contrariou uma súmula. Gente, contrariar é muito diferente de contradizer. Concordam comigo? Eu posso ser contra alguém, mas eu não preciso ser contraditório para ser contra alguém. Imagine lá que tem uma pessoa que diz o seguinte, ó, eu luto contra a corrupção. Beleza, tá? Aí, quando dentro da casa dela alguém comete corrupção, ela fala, não, mas pô, eu não posso ir contra um parente meu. Peraí, você está sendo contraditório, porque você falou que era contra a corrupção. Aí quando um parente teu comete corrupção, você já não é mais contra? Ou seja, é contra ou não é contra?
Decisão contraditória é aquela que diz alguma coisa num momento e num segundo momento diz outra contrária àquela. Então, num acórdão ele fala que dá provimento ao meu apelo, tá? Mas na hora de decidir lá, acordam os desembargadores em negar provimento. Peraí, na ementa está escrito que você deu provimento. Lá na parte final está escrito que você negou provimento? Fiquei na dúvida. Gerou uma dúvida nessa decisão em razão dessa contradição. Quer ver outro exemplo clássico de contradição? Julgo procedente os pedidos elaborados pelo autor, condenando ele, autor, em custas e honorários. Espera aí, se o autor ganhou, é contraditório condená-lo a pagar custas e honorários. Beleza? Então, decisão contraditória não é a decisão que contraria a lei, é a decisão que tem informações antagônicas na própria decisão. Então, a própria decisão tem contradição dentro dela, tá? Obscuridade é uma decisão em que eu não consigo entender. Sabe que antigamente, quando você tinha processo, os autos eram as petições, os despachos do juiz, as decisões, antigamente eram manuscritas. E às vezes a parte não entendia a letra do juiz. Ué, se não dá para entender, se não tá claro, é obscuro, cabe embargo de declaração? Cabe. Nossa, professor, nunca imaginei. Antigamente se fazia embargos para isso também, tá? E o erro material está relacionado a algum erro de redação, erro de estruturação, erro de cálculo. Por exemplo, eu escrevo errado o nome da pessoa. Teve um caso meu que eu embarguei a declaração porque ele escreveu assim, ó, correção pelo índice do IM de Maria PC. Não, é IN, né, de navio PC. Então, esses pequenos ajustes. Beleza? Mas repito e nunca esqueça disso. A finalidade não é a reforma, a finalidade não será, jamais será a invalidação. Fechou? Agora avançando para falar do procedimento. Primeira coisa, prazo. É o único recurso do CPC com prazo diferente. O prazo é de 5 dias. Beleza? 5 dias, professor? 5 dias. E se for fazenda pública? Aí dobra, né, gente? Mas o prazo é 5. É que conta-se em dobro. Professor, aqui eu vou contar só os dias úteis? Sim. Prazos processuais fixados em dias, eu só computo os úteis. Prazo de recurso é prazo processual. Como a lei diz que é 5 dias, então eu só vou contar os dias úteis. Beleza? Ausência de preparo. Top, legal. Lembra que outro recurso que a gente viu recente que também não tem? Agravo interno. Agravo interno também não tem preparo, beleza? Então, agravo interno não tem preparo, embargo de declaração não tem preparo. Local da interposição. Gente, o local da interposição é o juízo prolator, deixa eu só arrumar aqui que ficou horrível, né? O juízo prolator da decisão. O juízo prolator da decisão. Professor, é um acórdão dado pela 5ª Câmara Civil. Eu vou interpor perante a 5ª Câmara Civil. É uma decisão monocrática de um relator. Eu vou interpor perante o relator. É uma decisão do juízo da 5ª Vara Civil. Eu vou interpor perante o juízo da 5ª Vara Civil e assim por diante, tá? E aí, só cuidado que o local da interposição ele será o mesmo do julgamento. Então, interposição, o local, é igual ao lugar do julgamento. Eu interpus na 5ª Vara Civil, 5ª Vara Civil julga. Interpus na 1ª Câmara Civil do TJ, 1ª Câmara Civil do TJ. Interpus perante um relator, relator julga. Então, interposição e julgamento, mesma localidade. Beleza? Professor, tem contraditório nesse recurso? Cuidado, olha o que eu coloquei ali, ó. Intimação para contrarrazões e efeitos infringentes. Antes de prosseguir, efeitos infringentes pode aparecer com outro nome e ser chamado de efeitos modificativos. Efeitos infringentes pode ser chamado de efeitos modificativos. É a mesma coisa. O que é isso? Então vamos lá. Gente, a finalidade dos embargos não é reformar, não é invalidar a decisão judicial. Certo ou errado? Certo. Não é a finalidade.
Mas, às vezes, isso é uma consequência dos embargos. Ah, eu sabia. Você ia complicar a nossa vida. Tava muito bom para ser verdade. Uma regrinha simples assim. Calma. Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. O juiz julga improcedente a minha demanda e diz assim, ó, julgo improcedente o pedido de cobrança elaborado pelo Guilherme, uma vez que não ficou comprovado nos autos a prova da contratação. Uma vez que a testemunha X ouvida negou a contratação, a testemunha Y ouvida negou a contratação, além de inexistirem outros documentos. Ponto. Eu leio a sentença e falo, putz, perdi. Mas calma lá, como não tem prova? Ele esqueceu de analisar o contrato que instruiu a inicial. Na inicial eu anexei o contrato. Ele disse que não tem documentos, ele disse que não sei o quê, que nenhuma testemunha, mas tem um documento aqui, um contrato, que ele esqueceu de analisar. Ele se omitiu. Eu vou lá e digo, Excelência, Vossa Excelência se omitiu na análise desse ponto. Porque você falou que não tem prova, mas o documento está aqui. Você até pode achar que esse documento não é suficiente. Ok, isso é uma opinião tua. Mas você dizer que não existe, não. Ele está nos autos. Aí o juiz pega, olha e fala, tem razão. Tem razão. Tem um documento aqui que eu não analisei. O que ele faz? Ele fala, olha, se eu der provimento aos embargos, dizendo, você está certo, eu me omiti, eu vou ter que analisar esse documento, corre o risco do quê? Corre o risco de analisar esse documento e eu me convencer que está certo o autor nessa ação de cobrança. E se eu me convencer que está certo o autor nessa ação de cobrança, a decisão que era de improcedência pode virar de procedência. Ou seja, nesse caso, os embargos de declaração acabariam modificando, acabariam reformando a decisão. E essa consequência reforma, essa consequência modificação, a gente chama de efeitos infringentes ou efeitos modificativos. Mas vejam, não era a minha finalidade. A minha finalidade era levantar a omissão. Você precisa olhar o contrato. Quando ele olha, em razão de olhar o contrato, pode ser que a decisão mude. Nessa circunstância, sempre que o juiz perceber que o acolhimento, o provimento dos embargos pode gerar esse efeito modificativo, o que a lei diz que ele tem que fazer? Tem que intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, tá? Num prazo de 5 dias. Tá? Então, sempre que ele achar que o acolhimento dos embargos, o provimento desses embargos pode gerar a alteração da decisão judicial, ele deverá intimar a parte para, em 5 dias, se manifestar. Então, contrarrazões, mesmo prazo das razões do recurso. Beleza? Tranquilo? Tá, professor, o que mais que tem de importante? Finalidade de pré-questionamento, tá? O pré-questionamento ele é importante para a interposição de 2 recursos, o recurso especial e o recurso extraordinário, tá? Vamos relembrar um pouquinho? Recurso especial a ser julgado pelo STJ, recurso extraordinário a ser julgado pelo STF, o famoso Supremo Tribunal Federal. Esses 2 recursos, eles exigem o quê? Viu que eu falei exigem, né? Exigem o quê? Exigem que a questão que você está levando para eles já tenha sido decidida na origem. Esse fato de já ter sido decidida na origem, a gente chama de pré-questionamento. Ou seja, isso já foi debatido no TJ. Por isso que você está trazendo para mim. Essa é a lógica, tá? Mas muitas vezes, professor, o TJ não se manifestou sobre aquele ponto específico. E eu não posso levar isso para o STJ ou para o STF, senão eles vão dizer que está faltando o pré-questionamento. E o pré-questionamento é requisito específico
de recurso especial e de recurso extraordinário. Nessa circunstância, prof, o que eu faço? Você pode se valer dos embargos de declaração com finalidade de pré-questionamento. Ou seja, você apresenta os embargos e diz, TJ, o seguinte, eu quero levar essa discussão ao STJ ou ao Supremo, então eu preciso que você se manifeste de forma explícita sobre esse e aquele artigo de lei, dizendo que violou ou que não violou, para que eu possa levar a discussão para cima. Tá? Então eu posso me valer dos embargos de declaração com finalidade de pré-questionamento? Posso sim. Isso vai ser muito útil no recurso especial e no extraordinário. Vou te contar um segredo, tá? Quando você começar a advogar, você vai ver que você vai ter que fazer muito embargos de declaração para fins de pré-questionamento, para não correr o risco do teu recurso não subir, o teu recurso não ser analisado pelos tribunais superiores. Tá bom? Beleza? Avançando um pouquinho, eu vou encerrar a aula agora para não ficar muito longa, porque a gente ainda tem alguns pontos para analisar. Então eu fecho agora, você pausa, toma um café, toma uma água e já volta comigo, ok? Um grande abraço, bons estudos e até mais.